A paz, amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório gerencial do mês de setembro do GGRC 11. Vamos para suas principais informações, seus pontos positivos e negativos. E no final do vídeo eu trago minha informação sobre o relatório. Vamos para o vídeo. Ele traz suas características do fundo. Tem 34 imóveis imobiliários, 633 mil metros quadrados de ABL bruta locável e um prazo médio de 5,53 anos. Ele é gerido pela Zagros Capital e administrado pela Banvox. Vamos para as informações. Teve início em abril de 2017, tem um valor de cota patrimonial de R$ 10,97, patrimônio líquido de 1,8 bi e sua cota no fechamento desse relatório estava a mercado de R$ 10,03. Vamos ver quanto que está agora, quando eu estou gravando esse vídeo. Está com a cota atual de R$ 9,95. Está com dividendo yield de 12% nos últimos 12 meses e um PVP de 0,91 e está quase com 10% de desconto. A sua variação dos últimos 12 meses está com a variação positiva de 8,59% ou 79 centavos. Que sua rentabilidade real no mês está com rentabilidade negativa em 0,18 e nos últimos 2 anos está com a rentabilidade negativa também em 2,24%, a rentabilidade real, tirando a inflação do período, tá? Que ele é cerca de 78% em imóveis, 17% de fundos imobiliários e tem 4% de caixa. Vamos voltar para o seu relatório, mas antes de nós voltarmos para o seu relatório, eu venho aqui pedir sua ajuda. Me ajude a crescer o canal, se inscreva no canal, deixe o like se esse vídeo trazer alguma informação relevante. E deixe nos comentários se você tem o GGRC, se conhece o GGRC, se não conhece. Um ponto positivo ou um ponto negativo do GGRC na sua opinião. Ele tem cerca de 196 mil cotistas, quase chegando a 200 mil. Tem a taxa de administração e gestão de 1,10% ao ano. E o seu último dividendo foi de 10 centavos. E já teve 9 emissões de cotas. E está com a 10ª cota em andamento aqui. 10ª emissão de cota em andamento. Aqui ele traz seu relatório em vídeo. Se você quiser entrar no YouTube, tem um canal das Zagros. Ele traz o relatório. Traz o gestor comentando o relatório todos os meses. E aqui, vídeos e matérias que o GGRC aparece. Que seriam os comentários iniciais, que ele fala sobre o fechamento, que ele pagou 10 centavos por cota. Isso deu um yield mensal de 0,99, cerca de 11,96% ao ano. Ele traz do cenário local e mais para baixo. E aqui em cima ele trouxe do cenário internacional também. Se for do seu interesse, eu aconselho que você entre no relatório e leia direitinho. Não vou ler aqui porque não vai ficar muito grande o vídeo. Em relação ao GGRC 11, destacamos os seguintes eventos do mês. Primeiro, promessa de compra e venda ao Greenhouse. O fundo anunciou que celebrou o instrumento para aquisição de imóvel localizado na rodovia Hermínio Oliveira Penteado, lá em Dayatuba, São Paulo, com 35 mil metros quadrados de terreno e 20 mil metros quadrados de ABL. Um valor total de 43 milhões. O segundo comunicado, conclusão da aquisição da cota do AAA e do terreno Cabreúva. O GRC11 comunicou celebração dos documentos definitivos para aquisição junto ao Blue Macau Logistic FI BMLG11 dos seguintes ativos: o terreno localizado no município de Cabreúva e a totalidade das cotas detida pelo BMLG no AAA Fundos Imobiliários. E o terceiro evento, resultado de alocação do primeiro período de subscrição, e está previsto para acabar o segundo período de subscrição no dia 20 de outubro. Aqui as visitas técnicas que eles fizeram. E aqui as obras em andamento. O CD Santa Cruz fase 2 está com 55% da obra concluída. Aqui a seção de perguntas e respostas. Vou passar devagar, se quiser pausar o vídeo para você ler. E aqui a famosa DRE do fundo. Referente a setembro, ele teve total de receita de 17 milhões. Teve cerca de 3,9 milhões de despesas. Isso deu um resultado caixa de 13,3 milhões e ele distribuiu 15,2 milhões, cerca de 10 centavos por cota, ou seja, ele teve que tirar do resultado acumulado 1,9 milhões. Então ele diminuiu sua reserva.
que ele traz distribuição de resultados de dividendo mensal, traz comparativo de rentabilidades, dividendo yield de GRC, 12% esse mês, dividendo yield médio dos fundos pares, 9,5%, e NTNB de 5 anos, 7,7%. Que é a performance do fundo, a rentabilidade desde o início, o GRC fica em primeiro lugar, teve cerca de 86,26%, levando em consideração o valor da cota mais o rendimento, CDI líquido com 80%, o IFIX com 76% e o PCA com 53,9%. Aqui seria o balanço do fundo. O ativo ele tem cerca de 1,7 bi de imóveis. FIIs estratégico cerca de 347 milhões. Esse daqui está o BMLG lá, as cotas do BMLG. Disponibilidades mais aluguéis a receber cerca de 51 milhões. E outras aplicações 87 milhões. Então, se nós levarmos em consideração só disponibilidades mais aluguéis a receber, cerca de 51 milhões, nós vamos ver quanto tempo ele ainda tem de disponibilidade para pagar nos seus amortização dos caixas, da alavancagem. Ele tem cerca de 278 milhões de CRI, alavancagem com CRI, e tem mais 48,9 milhões de obrigações. Ele tem cerca de 15% de dívida com CRIs e obrigações. Então, a sua alavancagem está, de certa forma, controlada. Mas temos que ver como que vai ser a amortização desses CRIs. E o fluxo de amortização que ele traz, que em 2025 ele tem cerca de 8,7 milhões. Em 2026, cerca de 34 milhões. Então, ou seja, o que ele tem de disponibilidade dá para ele pagar a alavancagem dele cerca de 2025 e 2026. A partir de 2027 ele já não vai ter dinheiro para pagar. Então temos que ficar esperto. Provavelmente ele vai vender imóveis, já que ele está adquirindo muito imóveis, então ele deve fazer um giro de portfólio e assim aumentar suas disponibilidades. Então, para esses 2 anos ele ainda está tranquilo, sossegado. Aqui a distribuição da receita por ativo, cerca de 14% é Ambev e 13% Americanas, os dois principais. E até o final do ano ele planeja diminuir a Ambev para 13,35% e Americanas para 12,96%. Então esse aqui é um dos pontos que ele apanha um pouco no mercado. A exposição em Americanas. Ainda mais, apesar que a Americanas já está se recuperando, mas querendo ou não, é um inquilino para ficar de olho, que oferece mais risco. Aqui os imóveis das agros, do GGRC, por região, cerca de 61% fica no Sudeste. E por estados, cerca de 26% em São Paulo e 23% em Minas. São os dois principais estados. Aqui é o cronograma de reajuste. No mês de setembro ele teve cerca de 19,94%. E agora, nesse mês de outubro, ele ainda tem 16,76% de reajuste. Aqui os vencimentos contrato. Em 2025 ele tem cerca de 4% ainda de contrato vencendo. Tem índice de reajuste, cerca de 89% é IPCA, 7,5% IGPM e 2,90% INPC. A estrutura do portfólio, ele tem cerca de 58% de logístico, 21% industrial, que é outra coisa que ele apanha um pouco, porque, querendo ou não, imóvel industrial, ele é um pouco mais arriscado. Quando ficar vago, ele tem um pouquinho mais de dificuldade para ser realocado. E 19% híbrido. Aqui é só vacância, tem a vacância física de 4,92%. Tipologia dos contratos, 85% atípico e 15% típico. Seu ramo de atividade. Seu principal ramo é comércio varejista com 27,41%, seguido por alimentos e bebidas com 21,37% e máquinas, equipamentos, veículos e peças com 19%. Que esses preços médios de locação, o mercado está com preço médio de R$30 o metro quadrado e o GGRC está pouco abaixo, com preço médio de R$25,45 o metro quadrado. Que é seu cotista por estado, seu principal estado em relação a cotistas é São Paulo com 34%. Ele tem cerca de 196.650 cotistas. E aqui são seus ativos, seus 30 e poucos ativos. Ele traz um por um, se você quiser olhar, ver certinho. Vou pegar só esse aqui, que é o AAA. Fica lá, um imóvel. Fica no Rio de Janeiro. Tem cerca de 145 mil metros quadrados. Capacidade do piso, 5 toneladas por metro quadrado. Seu pé direito, 12,5 metros de pé direito.
e assim ele traz toda essa especificação imóveis por imóveis. Aqui é só localização dos imóveis por região. Isso aqui, ó, Sudeste, aqui tem mais imóveis. Aqui tem Ambev, tem Americanas, tem Açaí, Casas Bahia. É outro inquilino aqui. Ele apanha um pouco, é mais arriscado. Tem na região sul tem por menos. Tem Ambev aqui, ó. 2 imóveis da Ambev na região sul. Um lá em Itajaí, outro em Pelotas. Região centro-oeste tem o Todimo, que ele acabou de terminar uma expansão no imóvel, fica lá em Cuiabá. Tem a Hering, Santa Cruz. Tem no Nordeste também com a Copobras, Mills. E esse foi o seu relatório gerencial de setembro. Um ótimo fundo base 10, logístico, com um pouquinho de industrial no meio. Ponto positivo, vem pagando bem, tem alavancagem relativamente baixo, nos próximos 2 anos, pelo menos, está controlada a sua alavancagem. Ponto de atenção são os imóveis industriais, apesar que ele está diminuindo. E depois que terminar essa 10ª emissão de cotas, nós vamos poder ter uma noção melhor de como que vai ficar o imóvel. Mas a exposição industrial é um ponto negativo. Outro ponto negativo, ele é muito exposto a Americanas, tem Casas Bahia ali também nós vimos, que são inquilinos um pouco mais arriscados. Mas na minha opinião, lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação de compra nem de vendas. É apenas caráter informativo para auxiliar nos seus estudos. Na minha opinião, é um dos ótimos fundos imobiliários logísticos da Bolsa, lógico. Tem melhores. Só que não estão pagando o tanto que ele está pagando. Então você tem que levar isso em consideração. Ele tem mais retorno, mas também tem mais risco. Mas eu tenho na carteira, é uma das minhas principais posições. E por esse relatório, não tem motivo para me tirar ele da carteira. Esse foi mais um vídeo do JMB Invest. Deixe aí nos comentários o que você achou desse relatório, o que você acha do ativo, do fundo imobiliário. Se você tem na carteira ou se não tem. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. Nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima.